Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E eu te pergunto, você já ouviu falar do filme O Violino do Meu Pai? É um filme turco que saiu em 2022 e está disponível na Netflix. E eu recebi como sugestão e fui lá conferir. E olha, me surpreendeu, viu? É muito raro eu trazer aqui pro canal um filme que não seja mainstream aí, ou um grande blockbuster, né? Mas tá aí, primeiro filme turco no canal Ponte do Reino. Deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o sininho ativo, porque aí você vai sempre saber quando sai vídeo novo por aqui. E agora sim, bora criar algumas pontes com O Violino do Meu Pai. Um homem chamado Ali Riza vivia numa situação difícil, ele mendigava esmolas na rua através da sua música, e ele estava sempre acompanhado de outros 3 amigos e também da sua filha de 8 anos, Özlem. Porém, o que deixava a sua situação realmente difícil é que ele estava morrendo e ele escondia isso da sua filha para que ela não sofresse por antecipação, mas ele sabia que ela ia ficar sem nenhum amparo depois que ele se fosse. Então ele vai procurar o seu irmão, que morou muitos anos na Itália, separado dele, para pedir para que ele ficasse com a guarda da sua filha depois que ele se fosse. Seu irmão, Mahir Mehmet, era um grande músico, muito famoso, que fazia vários concertos, mas ele acaba negando o pedido do Ali, porque ele considerava que o seu irmão o havia abandonado quando ele era criança e isso era um grande trauma para ele. Ela não vai ter mais ninguém quando eu morrer. A não ser o tio dela. Pra mim, você já tá morto há muito tempo. Então não existe sobrinha. Mais um tempo se passa, o Ali morre de fato e a Özlem fica transtornada. Não só pela morte do seu pai, claro, mas também porque ela descobre que ela não ia poder ficar com os amigos do pai dela, com quem ela teve contato a vida toda, porque o Conselho de Menores é acionado e aí ela teria que ficar num orfanato. Para que ela não fique definitivamente num orfanato, os amigos do Ali entram em contato com o Mahir para que ele desse entrada nos documentos para pedir a guarda da menina e depois, se ele não quisesse mais, eles mesmos, como amigos, iam cuidar dela. Acontece que o processo de adoção é mais complicado que isso, né? E o Mahir acaba tendo que cuidar da menina mesmo contra sua vontade por um tempo maior. Mahir Mehmet é um homem muito arrogante e que não quer dividir o seu tempo ou suas preocupações com nada nem ninguém, além da sua música e da sua performance. Ele inclusive briga com a sua esposa Suna, que sai da sua casa e continua tratando a menina com desdém. Mas eventualmente eles acabam se afeiçoando. Certo dia eles visitam os velhos amigos do pai da menina e o Mahir acaba entrando na sua antiga casa, o que traz velhas memórias. Ele acaba contando a história da sua vida, dizendo que a sua mãe havia tido um segundo relacionamento depois que o pai dele havia morrido e que esse padrasto batia frequentemente nele e no seu irmão. E em algum momento nessa história, ele e o Ali decidem fugir então, para que eles tivessem uma vida melhor. Só que é nesse momento da história dele que ele julga ter sido abandonado pelo Ali. Mas a Özlem revela uma parte dessa história que o Mahir não conhecia. O Ali havia juntado dinheiro suficiente para uma única passagem para a Itália e ele manda o irmão, Mahir, para lá para que ele fugisse dos abusos do padrasto e acaba ficando para trás, se sacrificando para que o irmão tivesse uma vida melhor. Aí ele me abandonou naquele navio e voltou sozinho. Ele só tinha uma passagem. Quê? Meu pai sempre falava pra mim que vocês iam conseguir sair daqui quando eram pequenos. Ele comprou uma passagem pra Itália com o dinheiro que ele guardou. Mas ele só teve dinheiro pra uma passagem. E ele deu ela pra você. No dia seguinte, a menina ouve um telefonema do conselho tutelar dizendo que o Mahir ia devolvê-la e ela foge de casa. E quando o Mahir finalmente a encontra, ele a vê tocando o violino do seu irmão e eles têm um momento ali de conexão muito especial. Assim, eles já estavam muito mais amigos, só que durante um ensaio da peça do Mahir, a menina acaba comendo amendoim e ela era alérgica, então ela vai parar no hospital.
O conselho resolve tirar a guarda do Mahir, então, pela negligência dele. Ele continua lutando pela menina, que eventualmente, mais uma vez, foge do orfanato, bem no dia da estreia do concerto do Mahir. Então ele abandona a sua estreia para ir atrás da garota, ele a encontra e eles voltam a tempo de tocar uma canção juntos no palco. Resumindo o filme, vamos para as principais pontes. A primeira coisa que me chamou muito a atenção foi o paralelo que o filme faz entre perdão e punição. Ainda no início do filme tem uma cena em que o Mahir está ensaiando com uma orquestra e uma moça erra. E aí ela pede desculpa, fala que a cabeça dela estava na família, que estava passando por uns problemas e tudo mais. E o Mahir simplesmente a dispensa. Eu sinto muito mesmo. O meu filho está doente. O pai dele está com ele no hospital. Perdão, meus pensamentos estão só neles. E a sua família vem antes de qualquer coisa? Sim, maestro. Minha família sempre vem primeiro. Ótimo. Então vai ficar com a sua família. Aqui não é pra você. Mais adiante no filme, o Mahir também comete um erro, né? Ele não lê o histórico médico da menina e é por isso que ela acaba comendo amendoim e indo parar no hospital. Então, do mesmo jeito que ele age de forma dura e insensível para com a moça lá da orquestra, o conselho age para com ele e simplesmente tira a guarda dele. A Bíblia ensina que com a mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Então é necessário a gente ter paciência e compaixão com o erro dos outros e perdoá-los, porque eventualmente a gente também vai errar e a gente também vai precisar de perdão. Esse tema do perdão, ele também se relaciona com a história do Mahir com o Ali. Quando eles eram crianças, o Mahir não entendia muito bem o que estava acontecendo e ele julga que ele tinha sido abandonado pelo irmão. Então ele guarda mágoa e rancor a sua vida inteira. Só que o Ali fez o que ele fez por amor. Ele tinha se sacrificado, na verdade, para que o seu irmão tivesse uma vida melhor, uma nova oportunidade de vida. E ele se orgulhava cada vez que ele lia uma notícia do quão bem sucedido seu irmão estava sendo, enquanto que ele, o Ali, estava vivendo ali de esmolas, né? Quando o Mahir descobre a verdade, o tamanho do sacrifício feito pelo seu irmão, ele se arrepende da forma como ele o tratou e tudo muda dentro dele. Inclusive, ele passa a enxergar Oslen como parte agora realmente da sua família e não simplesmente como um fardo a ser carregado. E o que mudou? Tudo mudou, senhorita Ince. Nada muda assim de repente. Meu pai morreu de repente. Eu abandonei tudo e vim pra cá de repente. Então não venha me dizer se as coisas podem ou não podem mudar de repente. Você já parou para pensar que às vezes a gente carrega histórias e traumas de uma vida inteira que na verdade talvez possam ser mal entendidos? E mesmo que não seja, o meu conselho para você ainda é o mesmo. Abra mão de carregar mágoa e rancor, libere perdão e passe a enxergar o seu passado com outros olhos. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a liberdade maravilhosa que você vai experimentar se você fizer isso. E isso gera um forte impacto no estilo de vida do Mahir. É parecido com aquilo que a gente diz num dos projetos da Mocidade para Cristo, né? Tudo muda quando você muda. Mahir era um homem orgulhoso e egocêntrico e que fere muitas pessoas. Ele fere seu irmão, sua sobrinha, sua mulher e uma porção de outros músicos. Mas quando finalmente as suas feridas e traumas são curados, ele se arrepende e ele passa a olhar para o outro ao invés de olhar só para si mesmo. Ele aprende, por exemplo, com o sacrifício do Ali, e quando ele fica sabendo que a Oslen havia fugido do orfanato, ele abre mão da sua estreia pela qual ele havia lutado e se esforçado a vida inteira para ir atrás da garota. Para onde vai, Sr. Mahir? O palco é para outro lado. Desculpa, mas não posso subir no palco. Como assim, Mehmet? A Oslen, minha sobrinha. Ela precisa de mim. Sr. Mahir, para de palhaçada. A casa tá lotada. Se você não subir no palco, você já era. Mehmet Mahir, eu vou acabar com a sua carreira. Amar é se sacrificar, é pensar mais no outro do que em você mesmo. É abrir mão daquilo que você tem de mais precioso pelo bem do outro.
E não tem uma ponte mais maravilhosa do que essa, porque isso foi exatamente o que Deus fez para com cada um de nós. Jesus abriu mão de tudo para que tivéssemos uma nova vida e fôssemos adotados por Deus Pai. Esse é o verdadeiro amor que transforma vidas. E essas foram as minhas pontes com O Violino do Meu Pai. É um excelente drama. Se você ainda não conhecer esse filme, eu super recomendo, vale a pena assistir e está disponível na Netflix. Segue o Ponte do Reino também nas redes sociais, compartilha esse vídeo e o canal por lá com seus amigos, com seus familiares e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.